Jesus, nós estamos na sua presença, Pai, e queremos nos entregar diante do Senhor nessa manhã. Uma manhã fria, Senhor, mas nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida todos os dias. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos louvar e engrandecer o seu nome, porque a sua misericórdia tem se renovado. A cada manhã, o Senhor tem sido misericordioso, tem nos feito refletir a respeito da sua grandeza, da sua bondade. E por isso estamos aqui, Senhor, para te adorar nessa manhã, com o coração quebrantado, Jesus. Aleluia, Senhor. Queremos nos entregar diante do Senhor nessa manhã, coração arrependido de tudo que temos praticado contra o Senhor, de tudo aquilo que temos praticado contra a nossa família, contra nossos filhos, contra nossas esposas, contra os nossos maridos. Nós colocamos diante da sua cruz essa manhã todo o fardo, todo o peso, Senhor Jesus. Sua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, ó Pai. A sua palavra também diz, ó Pai, que o nosso trabalho é descansar no Senhor. E é isso que estamos aqui nessa manhã, querendo aprender do Senhor, descansar no Senhor, ouvir a sua palavra. Salmo 139 diz o seguinte: pode ficar como você está, não se desconecte do Senhor nessa manhã, não se desconecte, fique conectado, os instrumentos vão continuar tocando, eu vou ler o texto, preste bastante atenção. Senhor, tu me sonda e me conhece, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe o Senhor entendes o meu pensamento. O Senhor cerca o meu andar, o Senhor cerca o meu deitar, o Senhor conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo o Senhor já conhece. Tu me cerca por detrás e por diante, e puseste sobre mim a sua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da sua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra, ela me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão, então noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrirão de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Oh, Jesus. Eu vou parar por aqui o texto. E ontem ainda à noite, eu fiquei a noite revirando para lá e para cá, falando com Deus, e Deus falou o seguinte comigo, sobre adoração. Sobre em que lugar na tua agenda, se é que você tem na tua agenda um espaço para o Senhor Jesus. O texto que eu acabei de ler mostra que não adianta o que você faça, Deus está olhando para você em todos os momentos, Ele sabe tudo. Antes de você pensar, Ele já tem concepção do que você está pensando. Antes de você falar, antes da palavra vir à sua boca, Ele já sabe o que está acontecendo e já sabe o que você vai dizer. E eu quero ler, porque eu escrevi ontem à noite, e eu quero ler para vocês para
para não perder a essência. Eu espero que a nossa adoração reflita nessa manhã o modelo de Deus em nossas vidas e não o nosso próprio modelo. Porque o reino de Deus é bem diferente do reino que a gente projeta na nossa mente. Quando Deus criou você, Ele viu antecipadamente cada um de seus dias. Ele escreveu cada um deles no seu livro. Deus registra cada necessidade que você teria para cada um dos seus dias. Ele planejou dar provisão daquilo que você precisa nos seus encontros diários com Deus. Se é que você tem tido encontros diários com Deus. Qual lugar Deus está ocupando na tua agenda? Qual lugar Deus tem ocupado na sua mente? Qual é o lugar de Deus? Qual o espaço de Deus a gente tem dado? Qual espaço a gente tem dado na nossa vida para o Senhor? Como dízimo, 10%? Ou o que sobra? Ou são as primícias do nosso tempo para o Senhor? E eu venho nessa manhã chamar minha própria atenção sobre isso. Pode ficar de pé nessa manhã? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e tudo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Jesus! Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não resiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo.
prioridade na agenda do Senhor. Você consegue entender isso? É por isso que nós somos agradecidos ao Senhor, porque nós temos prioridade na agenda dEle. O Senhor ele olha para a gente como seres únicos, Ele olha para você como uma pessoa especial, Ele olha para você com um olhar diferenciado. A Jaqueline sempre fala uma coisa: Ele não tem filho predileto, mas você é predileto. Na sua unicidade, como você é um ser único, Deus olha para você e enxerga você como um filho predileto, sim. Ele não faz distinção entre um e outro, porque todos nós somos prediletos aos olhos do Senhor. Cordeiro de Deus, Ele entregou o Filho dele por você. O Santo, pode adorar, vamos lá. A tua cruz, o teu fardo, o quê? Meu pecado apagou. O que se fez novo? E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Nós te agradecemos, Senhor. Meu pecado. Ninguém poderia fazer isso por nós, Jesus. Hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha
continue adorando ao Senhor aí. Não pare de adorar, não pare. Coloque o seu pensamento em Deus nessa hora. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai. Queremos que o Senhor tome o seu lugar no nosso meio, Jesus. Que o Senhor tome o seu lugar na nossa casa, Pai. Que o Senhor tome o seu lugar, ó Pai, no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos familiares. Só o Senhor pode fazer uma grande obra nas nossas vidas. E a sua palavra diz que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor é fiel para completar. E nós estamos aqui confiantes no Senhor, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Vem e toma o teu lugar. É somente isso. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar, ó Pai, no meio da adoração. Vem e toma o teu lugar. Toma o seu lugar, Senhor. E toma o teu lugar. Onde você quer que o Senhor tome o lugar dele? Na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua cidade, na nossa cidade. Toma o seu lugar, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Nós ansiamos pelo Senhor. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Ao Senhor Jesus, adoração. E o levantar das minhas mãos. E o dobrar dos meus joelhos. Declara assim, ó. Ao Senhor Jesus, adoração. E o levantar das minhas mãos. E o dobrar dos meus joelhos. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Senhor Jesus, ó Pai, toda a glória, toda a honra ao teu santo nome, Jesus. É por isso que estamos aqui nessa manhã, Pai. Queremos declarar, Senhor Jesus, que tudo é para o Senhor Jesus, ó Pai. Nosso levantar, o nosso caminhar é seu, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, ó Pai. Ao Senhor Jesus, adoração. Adore ao Senhor. E o levantar das minhas mãos. E o dobrar dos meus joelhos. E a glória é pro Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a
Deus a glória para sempre. Amém. A Ele a Ele a glória, a Deus a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, ó Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, nessa manhã. Queremos te agradecer porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor vai continuar falando com as nossas vidas, ó Pai. Quero colocar a vida do pastor Eduardo na tua presença agora, Pai. Desce, Senhor Jesus. Desce com a tua Shekinah nesse lugar. Sim, Deus. Fala conosco, Pai, através do seu servo. São tantas coisas que têm mudado a nossa rotina, ó Pai. Lágrimas que vêm aos nossos olhos por tantos motivos. Mas o Senhor nos dá motivo suficiente, ó Pai, para continuar te glorificando, ó Pai. A sua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é por isso que nós estamos aqui sedentos do Senhor. Eu quero colocar a vida do pastor Eduardo, ó Pai. No meio de tanta dificuldade, o teu servo está aqui nessa manhã, ó Pai, para transmitir o recado que vem dos céus para a tua igreja, Jesus. Desce como o bálsamo também sobre a vida dele, ó Pai. Sobre a vida dos familiares. O Senhor conhece todas as coisas, Jesus. Temos tanta coisa para orar, ó Pai. Queremos assim, Senhor Jesus, rasgar na sua presença nessa manhã. Jogar a cinza na cabeça, rasgar as vestes, rasgar os corações, ó Pai. Senhor Jesus, nós temos a Fernanda em Curitiba, Pai. Te agradecemos pela vida dela. Te agradecemos por aquele, Senhor Jesus, aquele instante que estivemos com ela no domingo passado, ó Pai, podendo ver que o Senhor tem agido todos os dias na vida daquela família e na vida da Fernanda, ó Pai. Família da Dona Yolanda também, o Senhor desce e conforta o coração. Tanta dificuldade, Jesus. E agora em especial, Pai, nessa manhã quero pedir pela vida do pastor Eduardo e dos familiares, ó Pai. Desce com o teu bálsamo, Jesus. Sara as nossas feridas, Pai. Consola os nossos corações, ó Pai, porque queremos estar perto do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos ajunta como uma galinha junta os pintainhos embaixo das asas. É assim que nós queremos estar, ó Pai, embaixo das tuas asas, Jesus. Fala conosco nessa manhã. Dá força, Senhor Jesus, e fala conosco, que queremos ouvir a sua palavra. Queremos entender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Queremos dar prioridade para o Senhor na nossa agenda, Jesus. Em nome de Jesus, eu coloco a vida do pastor Eduardo na tua presença, ó Pai. Fala com ele e transmite o recado a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Amém. Graça e paz aos irmãos. Eu tenho que agradecê-los pela luta que travamos. As lutas que travamos são regidas por Deus. Ele que está à frente de todas as coisas. Essa semana chegou no Brasil o número de 501.000 famílias enlutadas. O ruim é quando você está na estatística. Aí as coisas começam a pesar. E nós sempre oramos pelos enlutados aqui, pelas famílias. E no decorrer da evolução da doença do meu pai, amigos preocupados correram atrás de inúmeras questões, deixaram seus serviços, fizeram as questões, fizeram as coisas acontecerem.
trouxeram alento e esperança. Eu acho que essa é a palavra. Mas Deus assim decidiu que o seu Walter tinha que ir. E acabou. Eu lembro que na hora que nós o sepultamos, minha irmã fez, isso é a herança do meu pai, tá? Fez uma brincadeira exatamente no final, ela e meu irmão. E as pessoas que estavam bem perto ficaram, e aí? Estão rindo? Porque o dia que eu fui e eu consegui entrar na UTI e orar com ele, eu e minha irmã, ela olhou assim para ele e falou assim: seu Walter, não olhe para a luz. E aí quando sepultamos, a minha irmã olhou e falou assim: eu disse para ele não olhar para a luz, mas é um velho teimoso. Olhou e foi. Aí meu irmão falou assim: que nada, alguém perdeu chave. É interessante essa ideia. Mas na minha cabeça, do mesmo jeito, com todas as questões de o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, talvez, e por muitas vezes nos nossos corações, quando as coisas acontecem, nós queremos achar um determinado culpado, não é isso? Por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? E eu andando de bicicleta com o Fernando, nosso baixista, e eu falei: Fernando, se, ele falou: Du, se não existe. Eu sou historiador. E o se não existe. Realmente não. Um amigo meu de Nova Londrina, Dr. Christian, me ligou e falou assim: e aí, Du, como que você está? Eu falei: como que eu estou? Estou sem pai. É assim que eu estou. Estou preocupado com a minha mãe. É assim que eu estou. Estou preocupado com meus irmãos. E ele falou: e você? Eu não sei. Eu sei que dói. E vai doer. Eu sei que vai ter um momento que essa cicatriz será fechada, essa ferida será fechada e se tornará uma cicatriz, onde você olhará e sempre lembrará. O legado sempre fica. Ele falou assim: Du, eu não sei porque Deus permitiu essa doença. Não sei, ela é terrível. Terrível. Conversei com o médico em Porto Rico, ele chamou essa doença de desgraçada, ou completamente sem a graça. Mas uma coisa que o Christian me disse, que realmente tocou meu coração, ele falou assim: uma das coisas que esse vírus trouxe à luz dos homens, e talvez não de todos, mas está trazendo à luz dos homens, é que Deus faz o que quer. Deus leva quem quer. Na história, ou nesses 2 anos de história, nós vimos quase que recém-nascidos serem levados por essa doença. Vimos pessoas de mais de 90 anos vencerem essa doença. Pessoas que estavam em tratamento de câncer vencerem essa doença. Pessoas sem comorbidade nenhuma serem levadas por essa doença. Deus é soberano. Eu não sei qual é o desfecho da história. Eu sei que não há cis e que há a soberania de Deus. Mas no meio disso tudo fica um embargo na garganta, fica algo estranho. Filipenses fala para nos alegrarmos no Senhor. Digo novamente, o texto diz 4:2, alegre-se no Senhor. Eu não sei o que Deus quer com esse período da história. Eu não sei se Ele quer nos mostrar o que e como temos que ser obedientes a Ele. Eu não sei. Muitas coisas passam pela cabeça, minha mente racional, minha mente histórica, minha mente humana tenta esquadrinhar alguma coisa, e toda vez que eu começo a esquadrinhar, na noite Deus fala assim: não, esquece, nada a ver. Em quem temos que nos alegrar? Terça-feira eu sepultei meu pai. Talvez foi um dos sepultamentos mais frios que eu participei. Alguns dos nossos irmãos estavam lá e sabem do que eu estou falando. Não tivemos o contato, não tivemos o embate, não tivemos nem como olhar para ele. E a pergunta na minha mente era: como se alegrar? E por quê? Na quarta-feira me veio um texto à mente e eu quero compartilhar com vocês o que Deus colocou ao meu coração
após as coisas que se aconteceram. Queria convidar você a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Antes do meu pai falecer, eu estava assistindo um filme sobre Paulo. Você encontra em uma das plataformas de streaming, não vou fazer propaganda. Então procure lá. Mas o que me chamou a atenção não foi a morte de Paulo. Eu sei que ele morreria. Mas no meio da história tem um menino, e assiste lá, tem Tarquínio. Um menino romano, que teve os seus pais mortos, por ocasião da época de Nero. E ele é recebido e acolhido pelos cristãos, Priscila e Áquila, no filme. E eles têm que enviar um mensageiro para conversar com um romano rico para que liberasse uma passagem. E todo mundo falou, eu vou, mas eles sabem que você é cristão, mas ninguém sabia que Tarquínio era cristão. E o menino Tarquínio fala assim, eu vou, eu sou pequeno, eu passo pelo mercado muito desapercebido. E no final do filme, ou no meio para o final do filme, o Tarquínio é espancado e morto, porque descobrem que ele é cristão. E uma das palavras é, alegrem-se no Senhor. Tarquínio cumpriu o seu propósito, alegrem-se. A pergunta então é como nos alegrar e termos nosso próprio propósito concluído. Romanos capítulo 5, do verso 11, do verso 1 ao verso 11 diz exatamente assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e vamos nos gloriar na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém talvez se animasse a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso aos cristãos em Roma, que passavam dificuldades, tribulações, perseguições, e o Senhor, através desse texto que colocou no coração e na pena de Paulo, nos mostra hoje como deveríamos olhar e para quem olhar e por que olhar. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A ideia de gloriar-nos não é de ter glória, tá? Eu e você, pecadores, homens e mulheres de falhas, não temos glória. Mas a glória do próprio Deus se reflete em nós, porque somos a sua imagem e a sua semelhança. Assim Deus o faz por intermédio de Cristo Jesus, do sangue do Cordeiro, a qual foi derramado por mim e por você, para que tivéssemos a oportunidade de vivermos. Então a glória aqui, ou de se gloriar, é de se alegrar, de ter plenitude, de estar pleno, de viver de forma plena, abundante, realizada. É isso o propósito.
E a primeira ideia que o texto nos traz é que nós temos que nos alegrar, estar plenos, nos realizarmos na glória do próprio Deus. Você consegue entender essa frase? Se alegrem porque Deus é glorioso, porque há glória em Deus, porque há poder em Deus, porque Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer, quando quer, porque Ele apraz assim o fazer. Mas uma coisa lhe apraz e lhe aprazou fazer, que foi enviar o seu Filho. E quando Ele envia o seu Filho, algumas coisas acontecem por nós e com nós. Porque então temos que nos gloriar na glória e na sua esperança. Na esperança, não na ideia de ficar esperando. Eu amei a ideia que o presbítero Lucas trouxe semana passada, não só de esperança pela esperança, mas de esperançar, de fazer algo no seu coração para que isso se aqueça. Porque devemos então nos alegrar nesta esperança de glória, porque é mediante a fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. A ideia de justificar é colocar as coisas no seu devido lugar, é alinhar as coisas, deixar elas certas, não centradas, certas. O que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, está fazendo comigo e com você, no meio desse tempo de vida que nós temos, e eu não sei qual é o tempo de vida que nós temos, mostra-se muito claramente nesses 2 anos que ideia de estimativa é como uma coisa complicada. Podemos ir amanhã, podemos ir agora, podemos levar mais 100 anos, não importa. Neste meio do caminho, a qual chamamos de vida, Deus está tratando os nossos corações e nos justificando através de santificação. E é por isso que há um motivo de se alegrar. Porque quando parte dele para nós e não de nós para ele, o meu e o seu coração passamos a ter paz. E não é a paz que o mundo fala, mas a paz que excede todo entendimento. É algo que não é feito para se entender, excede. Não é para que eu e você fiquemos pensando, eu tenho paz, não tenho paz, como está meu coração, como não está meu coração. Não, não é isso. Às vezes nós queremos racionalizar coisas que não são possíveis, e uma dessas coisas é a paz. É algo que toca o nosso coração e nos faz ser impulsionados para a vida e em direção à vida. Uma última coisa que nos faz nos alegrar na esperança da glória de Deus, é porque mediante a Cristo Jesus e a fé nele, e quando eu falo fé não é crer, não é uma crença, não estou falando de crença, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de exercer fé, eu estou falando de viver Cristo, e quando fazemos assim, nós somos arraigados, presos, por algo maravilhoso chamado graça. E no meio dessa graça, Deus vem nos corrigindo e nos tratando e nos direcionando a Cristo, ao próprio Deus, e nos reconcilia dessa forma. Quando nós nos alegramos na esperança da glória de Deus, podemos talvez entender o que Paulo fala como uma segunda ideia de nos alegrarmos no meio da tribulação. Talvez seja a coisa mais insana que podemos ler. Se alegre no meio dos seus problemas, no meio do seu choro, procure alegria. Filipenses 4:2, alegre-se no Senhor. Novamente eu digo, alegre-se no Senhor. Para quem não sabe, a igreja de Filipenses é uma igreja extremamente perseguida. Irmãos nossos eram mortos diariamente. Mas Paulo, novamente, tanto no Romanos quanto em Filipenses, diz: sejam alegres. Porque a gente começa a entender que a tribulação, ou os problemas, ou as dificuldades, é nada mais, nada menos que o processo que Deus faz comigo e com você, para que alcancemos a estatura de varão perfeito. É por isso que ele coloca uma ordem muito lógica aqui. Ele fala assim: olha, nós temos a tribulação, e a tribulação produz perseverança. Sabe o que é perseverar?
Perseverar é continuar firme, independente do que aconteça. É olhar para Cristo, olhar para a cruz, independente de que outras luzes queiram apagar o foco. Perseverar é, em meio às dores, em meio às dificuldades, reconhecer que existe um só Deus e Ele é Deus sobre todas as coisas, seu soberano. Justificar é continuar sempre no caminho. E ele continua, porque se a tribulação produz perseverança, essa perseverança então produz experiência. Eu gosto dessa palavra experiência, é porque é assim que nós aprendemos, não é? A ideia diferente entre o inteligente e o sábio. O inteligente, que talvez eu nos colocaria como, aprendemos com os nossos erros. Nós somos inteligentes porque nós não cometemos o mesmo erro depois. Não é? Dito popular, errar é humano. Você conhece o resto. Aprendemos, isso é inteligência. O sábio aprende com os erros dos outros. O sábio olha e fala assim: nossa, ele errou, não vou por este caminho. Mas a teimosia, a corrupção no coração do homem, fala assim: pode ter dado errado com ele, comigo será diferente. Será diferente. O arrependimento será diferente. O perdão não. As consequências serão diferentes. A experiência nos torna homens e mulheres mais próximas de Deus. E eu gosto dessa palavra experiência, porque muitas vezes ela não se torna experiência por experiência, ela se torna testemunho. E o testemunho vem para que, por graça, alguns dos que vivem possam aprender de forma sábia e não correr o risco do mesmo erro. Mas ele continua. Ele fala que se a tribulação produz perseverança, e a perseverança esperança, esse caminho produz esperança. E na ideia do que o presbítero Lucas disse de esperançar, que ele trouxe do Cortella, que é não ficar parado como uma espera ilógica, mas fazer o seu coração queimar e fazer isso ser real e funcional em vida, é este caminho. É saber que Ele está no controle, e é por isso que podemos nos alegrar. É saber que as coisas vão acontecer, independente do que aconteça, Ele tem um motivo próprio, real e categórico. Talvez nós não vamos entender agora, talvez num futuro, ou talvez nunca passemos a entender. Quem disse que é para entender? Talvez essa foi a queda de Adão e Eva. Querer entender demais e ser conhecedor do bem e do mal, e assim nos fazer ter esse comichão de querer ter o controle real de todas as coisas. Fato, não temos. Não temos o controle de nada, aparentamos ter. E quando colocamos as rédeas nas nossas mãos, por muitas vezes tribulações, nos fazem ter perseverança, e depois da perseverança, a experiência, e depois esperança. Quando estamos no caminho e essas coisas passam a acontecer conosco, e reconhecemos que é Ele quem faz, podemos nos alegrar em uma última coisa, talvez mais real e mais concreta, talvez algo que corra nas nossas veias, que passe a inundar os nossos pensamentos e razão. Nós nos alegramos em Deus através de Cristo Jesus. Quem foi Cristo? O que Ele fez? Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia e graça, resolve por nós nos salvar. Eu e você não pedimos para ser salvos, pedimos? Eu e você não pedimos para que Cristo inundasse os nossos corações e nos fizesse ser como somos, mas Ele decidiu assim fazer. Ele envia o seu Filho para que nós o rejeitássemos. Isso é estranho, né?
Se você parar para ver o mais profundo do seu coração, e o Salmo 139 disse isso, nosso irmão Rogério, nosso presbítero Rogério disse isso. Se nós lembrarmos do verso, som do nosso coração, ó Deus, vê se há em mim caminho mau. Talvez o salmista, não que quisesse que Deus visse algum caminho bom, mas quisesse mostrar claramente quem somos, porque esse é o nosso coração. E é por isso que eu e você, se não por Cristo, nunca chegaríamos a Deus, porque há no nosso coração caminhos maus. O resto do texto é maravilhoso, mas é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos dá caminhos de vida eterna. E qual o caminho de vida eterna, senão Ele, Cristo Jesus, que próprio afirma ser o caminho, a verdade e a vida. É possível se alegrar na grandeza, na soberania, no poder de Deus, porque Cristo nos comprou. E por mais que momentos de tristeza venham invadir nosso coração, são momentos, são frações de vida. Não é possível viver a vida inteira consternado, entregue à tristeza. Por quê? Porque Cristo morreu por nós, ainda nós sendo pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, e nos trouxe vida, e não uma vida qualquer, é a vida que o próprio Salmo 139 diz, vida eterna, caminho eterno. É por isso que é possível se alegrar na soberania de Deus, independente do que Ele queira ou não fazer. Me lembro de Paulo falando: lutei o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, e o que me espera agora são louros no céu. É isso? Eu vou usar o termo que o nosso irmão usou. Qual é a agenda que temos? Qual é o combate que lutamos? Qual é a carreira proposta que temos? Independente de onde você colocar a planta dos seus pés, independente de onde você esteja, independente, os nossos olhos refletem a alegria em Cristo Jesus, porque Ele nos comprou, mesmo sendo pecadores, e no meio deste caminho chamado vida, Ele tem nos tratado, tem nos santificado, para que possamos, o dia que o Senhor Deus decidir, ganhar os nossos louros, galardão, não sei, talvez o termo que o Lucas tem usado semana passada, tijolinhos no céu. Eu sei porque ele usou tijolinhos, porque a esposa é arquiteta e consegue construir. Falei isso para ele. Eu não sei o que Deus tem reservado para nós no céu. Eu sei o que Ele tem reservado para nós aqui. Um bom combate, uma carreira proposta, guardar a fé e se alegrar sempre no Senhor, independente, porque Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Há batalhas a serem travadas, e o povo de Deus alegremente irá travar. A Ele sempre toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Abaixe sua cabeça, eu quero orar contigo. Pai, o Senhor tem nos feito maravilhosamente alegres. Em meio a dificuldades e a dores, a nossa tristeza momentânea é consumida, é aplacada, é derrubada pela sua alegria. E creio que não há alegria maior do que termos em nossos corações
sendo habitados pelo próprio Deus, pelo Senhor, pela ação do Espírito Santo, por Cristo Jesus. Não há nada maior do que nos sentirmos salvos. Pai, nos faz entender que o Senhor sempre está acima de todas as coisas. Ele apraz a história a escrever. Vem sobre os nossos corações, nos faz entender os dias que percorremos, nos faz nos voltarmos ao Senhor, nos debruçarmos diante do seu altar e colocarmos a nossa vida para um bom combate, para uma carreira proposta. Vem sobre as nossas vidas. Somos ovelhas do seu aprisco, somos combatentes da sua cruz, somos homens e mulheres incumbidos de levar a boa nova, de proclamar Cristo Jesus, de vivermos um reino de amor. Então vem sobre as nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se levante, vamos cantar mais uma canção. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, comunhão, consolo do Espírito Santo esteja sobre nós. Homens e mulheres que se gloriam em Cristo Jesus, que se gloriam na esperança de Deus, que se alegram no meio das tribulações, sabendo que Deus está sobre todas as coisas. Vá em paz, meu querido e minha querida, e que Deus te abençoe completamente, e que Ele faça a sua face resplandecer sobre você, e que te dê paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite. Tenha um ótimo domingo e uma ótima semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.